No ar, Jornal Cidade. Você ficará sabendo dos últimos acontecimentos locais, regionais e nacional. Apresentação, Ronaldo Alves. Muito bom dia, queridos ouvintes, bom dia, internautas. Razão de ser do nosso trabalho. Bom dia, Saulo Alfaiate. Direção-geral Maurílio Donizete Silva. Estamos iniciando a primeira edição da semana, que se inicia hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2021, Dia do Dentista. Manchetes que serão notícias na edição de hoje. Polícia Militar frustra ação de bandidos na agência Cicobi de Carneirinho e prende 2 homens em flagrante. Iturama. Nesta semana, vacinação contra a raiva nos dias 27 e 28. Covid-19, governador Zema faz comunicado oficial devido à situação está se agravando. Bolsonaro prevê novo aumento de combustíveis nesta semana. No esporte, e o Galo, Atlético Mineiro vence em casa e amplia vantagem na liderança. Hoje, 25 de outubro, Dia do Dentista. Nosso bom dia especial a todos os odontólogos, dentistas e, de um modo especial, aos meus 2 filhos, Andresa e Paulo Sérgio, dentistas recém-formados. Que Deus proteja a todos os dentistas nessa tão linda e bela profissão. Outubro Rosa. Mulheres contam com tecnologia nos exames, é destaque. O Outubro Rosa é o mês símbolo das campanhas de conscientização em prol da saúde da mulher, principalmente com relação à prevenção e ao tratamento do câncer de mama e do câncer do colo de útero. Atenta à necessidade, a Samsung HME, divisão de equipamentos médicos da marca, tem diversos equipamentos focados na saúde e no bem-estar da mulher, como detalha Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil. A Samsung tem em seu portfólio uma vasta gama de equipamentos com tecnologias focadas na saúde da mulher. Alguns deles apresentam ferramentas mais sofisticadas, cujos objetivos práticos são agregar informações diagnósticas diferenciais nos diversos momentos do ciclo de vida das mulheres. Como exemplos, podemos citar planejamento familiar, na avaliação das condições funcionais das trompas e ovários, necessárias à viabilidade de uma gestação. Obstetrícia, na avaliação da saúde do bebê através de ferramentas que analisam padrões de crescimento, nutrição, função cardíaca, morfologia dos membros, eventuais anomalias sistêmicas na evolução gestacional e também a progressão do parto. Ginecologia, na avaliação e classificação de tumores ovarianos e também de malformações do útero que possam estar associadas a dores crônicas e infertilidade. Saúde das mamas, para a detecção, classificação e análise de múltiplos parâmetros que compõem o diagnóstico de lesões mamárias. Walter Brandstetter revela ainda qual a importância desses recursos de alta tecnologia para a saúde da mulher. Esses recursos, aliados a métodos diagnósticos complementares, permitem antecipar o diagnóstico em um amplo espectro de doenças e, com isso, garantir mais qualidade de vida para a população feminina. Todos os equipamentos disponibilizados pela Samsung HME têm como objetivo permitir que os profissionais de saúde possam realizar diagnósticos precisos e iniciar o tratamento de forma precoce, não só em outubro, como também em todos os meses do ano. Para saber mais sobre as soluções e as novidades da divisão de HME da Samsung Brasil, acesse a Newsroom em news.samsung.com.br. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. 10h35 em Iturama, cidade querida, segunda-feira. Bolsonaro prevê novo reajuste dos combustíveis nesta semana. Só Deus sabe, Saulo, onde nós vamos parar. Vamos ter que deixar o carro na garagem, andar a pé ou de bicicleta, porque senão o bicho pega. Dizem que bicicleta é o seguinte: para cima você leva, para baixo ela te leva. E vamos neste lema. Confira.
Ao lado do ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo que um novo reajuste no preço dos combustíveis deve ocorrer nos próximos dias. Infelizmente, pelos números do preço do petróleo lá fora e o dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajuste no combustível. Os dois visitaram uma feira de expositores de pássaros no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. Bolsonaro não foi questionado sobre o relatório da CPI da Covid e aproveitou para elogiar o trabalho de Guedes, depois da crise da última semana, quando vários nomes da equipe do ministro pediram demissão. Paulo Guedes eu conheci praticamente um ano antes das eleições. Uma pessoa que eu deposito total confiança nele. Foi excepcional o trabalho dele em 2019 e melhor ainda em 2020. Além de voltar a criticar o ICMS dos governos estaduais, o presidente culpou o dólar alto e o valor do preço do barril de petróleo. É só ver o preço do barril de petróleo lá fora, o comportamento do dólar aqui dentro. Eu não tenho poder de interferir sobre a Petrobras. A Petrobras é uma coisa que eu conversava com o Paulo Guedes, o que fazer com ela, o que propor fazer com ela para o futuro. Bolsonaro voltou a criticar o monopólio da Petrobras, maior empresa brasileira. Privatizar não é botar na prateleira e tudo bem não, tá? É complicada a situação. Teria privatizado muito mais coisas se não tivesse essa burocracia toda. Agora, para responder às seguidas altas nos combustíveis, o governo estuda um auxílio para os caminhoneiros, que giraria em torno de R$ 400 por mês até dezembro de 2022. A medida, no entanto, terá um custo de cerca de 4 bilhões de reais e o governo ainda não disse como vai pagar a conta. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington Mesquita. Na cidade querida de Iturama, 10h37, Jornal Cidade, segunda-feira, 25 de outubro, dia do dentista. CPI vota na terça relatório que faz 9 acusações a Bolsonaro. A semana começa com novidades para parlamentares, assessores e jornalistas aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Atos da mesa, tanto do Senado quanto da Câmara, determinam a volta dos trabalhos presenciais a partir desta segunda-feira. Todos os cuidados sanitários serão tomados. Está proibida a realização de atos coletivos e visitação pública. Na terça-feira está prevista a votação do relatório final da CPI da Covid. Até lá, o senador Renan Calheiros se diz aberto a receber novas contribuições. Pode até haver mudanças na lista dos 68 indiciamentos. O principal dos indiciados é o presidente da República, Jair Bolsonaro, que, segundo o senador Humberto Costa, integrante do chamado G7, pode ter condenação de até 150 anos de prisão. Quem disser que esse relatório foi ameno com o presidente da República é porque realmente não leu ou não entendeu. Os crimes que foram imputados a Bolsonaro, eles representam no mínimo 50 anos de prisão e no máximo 150 anos de prisão. Na quarta-feira haverá uma solenidade de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD. O ato acontecerá no Memorial JK para fazer uma comparação do senador mineiro com o falecido presidente que construiu Brasília. Como se sabe, Rodrigo Pacheco espera ser o candidato de centro em condições de enfrentar Lula e Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Também nesta semana deve tomar posse o novo secretário do Tesouro e Planejamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago. Ele substitui Bruno Funchal, que se demitiu na esteira das medidas para furar o teto de gastos e garantir o Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de novembro. A semana promete. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Vamos aguardar porque realmente a semana promete e muito. 10h40, 10h40, eu confirmo a hora certa. Ouvintes e internautas, Açougue Tiradentes, onde você tem a certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. Açougue Tiradentes é o lugar certo para comprar carnes de qualidade, selecionada, com o menor preço e o melhor atendimento. Agora a direção do amigo Rodrigo, o popular Tirufes,
Açougue Tiradentes, os nossos diferenciais são carnes de qualidade, preparadas do jeito que você gosta. Carnes bovinas, suínas, frangos e linguiça. E lembrem que o segredo de um bom churrasco está na escolha da carne. Açougue Tiradentes, onde você encontra também hambúrguer artesanal, linguiça recheada, almôndega, rocambole, linguiça de porco caipira picada na faca, kit feijoada. E atenção, ó, de segunda a domingo é aberto e aos domingos uma variedade de assados, frango assado recheado e tradicional, costela e joelho de porco. Lembrando que a direção agora é do nosso amigo Rodrigo. O popular Tirrufes diz que entrega 3415-0073, 3415-0073 ou pelo WhatsApp 99832-2668, 99832-2668. Em instantes estaremos de volta com ocorrências policiais. Tenente Edson fala da prisão de 2 indivíduos em Carneirinho. Apoio Cultural. Sua casa merece qualidade, segurança e garantia. Materiais elétricos, hidráulicos, máquinas e ferramentas. Na Brastec tem atendimento diferenciado, produtos de qualidade. Se você vai construir ou reformar, na Brastec você vai encontrar. Na Brastec tem Cidade. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Queridos ouvintes e internautas, nós teremos a seguir Tenente Edson falando para nós com relação à prisão de 2 indivíduos em Carneirinho. A Polícia Militar frustrou a ação de bandidos na agência Cicobi de Carneirinho na madrugada de domingo e prendeu 2 homens em flagrante. Confira. Muito bom dia aos ouvintes. Tenente Edson, da 3ª Companhia Independente Iturama. Policiais militares em Carneirinho, frustração de bandidos que tentaram arrombar a agência do Cicobi. Nesta madrugada de domingo, policiais militares tiveram a notícia de que estaria ocorrendo um barulho ali na agência do Cicobi. Deslocaram imediatamente para o local e perceberam realmente um barulho. Logo foi acionado o reforço, feito o cerco na agência bancária e na varredura que os militares fizeram, eles encontraram na parede um arrombamento, né? Verificaram ali que a parede havia sido arrombada. Os policiais militares logo fizeram abordagem de um indivíduo que tentou sair do local, logo foi abordado pelos policiais militares e na entrevista que os policiais militares fizeram com ele, ele negou que teria mais alguém dentro da agência. Os policiais militares adentraram a agência e deparou com mais um indivíduo no interior da agência que também foi abordado e preso. Os policiais militares verificaram que os autores tentaram adentrar a sala onde fica o cofre da agência, porém não conseguiram. Ou seja, não deu tempo. A Polícia Militar chegou ao local antes que eles conseguissem adentrar nesse local. Então realmente foi um grande trabalho prestado por esses bravos policiais militares da cidade de Carneirinho, pelo que fica aí os parabéns do comando da 3ª Companhia Independente Iturama. Os autores, após a prisão, foram conduzidos para a cidade de Frutal e apresentados na Delegacia de Polícia Civil. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Parabéns, portanto, aos policiais que participaram desta brilhante ação em Carneirinho. Parabéns, realmente, a Polícia Militar é um orgulho para nós mineiros. E atenção, ouvintes e internautas, país registra 187 mortes por Covid nas últimas 24 horas.
O Brasil registrou 187 mortes por Covid-19 neste domingo, segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com isso, o país chega a 605.644 óbitos pela doença desde o início da pandemia em março de 2020. Neste domingo, também foram registrados mais 6.204 novos casos de coronavírus, totalizando 21.729.763 infecções no país. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias está em 337. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Renê Almeida. Muito obrigado, Renê Almeida, pelas informações, atualizando o número de Covid a nível nacional. Daqui a pouquinho nós teremos o boletim de Iturama. O nosso bom dia especial para os ouvintes e de modo especial para os internautas. Marcos Júnior, Marluce Garcia, Alzenira Carvalho, muito bom dia, obrigado pelo carinho. Destaque para a importante atenção para este comunicado do governador Zema. É um comunicado oficial sobre Covid-19. A situação em Minas tem se agravado e a partir de agora, segundo o governador, bares, restaurantes, lanchonetes não poderão atender o serviço interno. O grau de preocupação da Covid-19 em Minas Gerais está se agravando. Confira o comunicado do Zema. Pessoal, o nosso grau de preocupação só tem aumentado. A partir de agora, Minas Gerais já é considerada uma área de transmissão comunitária do coronavírus, o que é muito grave. Isso indica que em qualquer região do estado o vírus está presente e não sabemos de onde é a sua origem. E alguns dados me deixam muito preocupados. O primeiro deles é que nós ultrapassamos a barreira de 50 infectados comprovados hoje, sábado, 21 de março. E além disso, me preocupa muito mais ainda um dado que eu posso dizer quase que aterrorizante. O número de suspeitos passou em 3 dias de 400 para quase 6.000. A situação tem se agravado e nós precisamos tomar consciência. Se nós todos não agirmos em comum, nós não vamos vencer esta guerra. Mais medidas restritivas estão sendo adotadas. A partir de agora, todos os bares, restaurantes e lanchonetes não poderão adotar o serviço interno. Só poderão trabalhar se for para entregas ou então retira no balcão. Quero lembrar que a Polícia Militar fará cumprir essas regras. A polícia está à disposição em todas as cidades para que as regras sejam cumpridas. As pessoas estão deixando de ter direitos em nome da saúde pública, em nome de salvarmos vidas. Isso tem de ficar claro. As pessoas poderão ser retiradas de alguns locais, em nome de um bem maior que é salvar vidas. Alguns setores são fundamentais e vão continuar funcionando, como aqueles que produzem, transportam e distribuem alimentos. Mas quero deixar todos cientes que a segurança alimentar está garantida. O transporte de alimentos e medicamentos será mantido. Isso é prioridade. Dessa maneira, eu agradeço a todos esses profissionais que estão envolvidos nesta atividade. O transporte é fundamental, a logística a mesma coisa, e quero ainda salientar a importância das forças de segurança, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, que farão manter a ordem, que farão o que for necessário para que a lei seja cumprida. E por último, quero agradecer muito
aqueles que salvam vidas e que muitas vezes estão em contato direto com os infectados, os profissionais da saúde. Você que não pertence a essas categorias deve ficar em casa. Aí está, portanto, no Jornal Cidade, comunicado oficial do governador Zema. Nós temos que realmente fazer a nossa parte, usar máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Apesar da vacina não ter ainda chegado para todos, mas é preciso que à medida que vai chegando, nós vamos ter dias melhores. E o boletim Covid de Iturama, fechado ontem às 17 horas, traz os seguintes dados. Em Iturama, 10 casos suspeitos, 10.406 casos descartados, 6.411 casos confirmados, nenhum caso confirmado nas últimas 24 horas, 2 pacientes internados fora do município, 6.159 pacientes recuperados, 239 óbitos confirmados, 19 óbitos descartados, subtraindo o número de casos confirmados, de pacientes recuperados e de óbitos confirmados, temos 12 casos em Iturama. Fluxograma ala Covid a cada 24 horas. Pacientes atendidos, 11 pacientes foram atendidos nas últimas 24 horas. Nenhum paciente internado, nenhum paciente aguarda transferência, nenhum paciente transferido, nenhuma alta hospitalar e nenhum óbito. Os dados são realmente positivos, ótimos, mas vamos continuar fazendo a nossa parte. E atenção, mais um candidato à presidência da República. Pacheco se torna presidenciável e precisa articular terceira via. O fim de semana foi de movimentações no tabuleiro político para a eleição presidencial de 2022. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou o Democratas e foi anunciado como candidato à presidência da República pelo PSD. O partido tem a segunda maior bancada do Senado e é liderado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Para o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Felipe Nunes, o PSD será um partido fundamental para a governabilidade do presidente eleito no ano que vem. O PSD vai ganhar muito tendo uma figura como essa, vendo esse assunto por dois aspectos. O primeiro ele é senador, presidente do Senado, e isso, obviamente, ele é o segundo homem da República, né? Ou seja, é alguém com quem as autoridades, empresários, lideranças populares vão sempre conversar, né, no próximo ano, obviamente pelos interesses que passam ali pelo Senado. Agora, o segundo, é bom lembrar, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. E é, na minha avaliação, um swing state. Né? O que é um swing state? É aquele estado que é decisivo na eleição presidencial. Ter um nome com essa envergadura, com essa força no partido, obviamente dá mais poder para essa legenda. Pacheco chegou à presidência do Senado como um aliado de Jair Bolsonaro. Por isso, o professor acredita que o senador não adotará uma postura mais crítica ao atual governo, mas terá que apresentar propostas para o país. Ele também comenta que as pesquisas mostram que há uma demanda de cerca de 30% pela chamada terceira via, mas falta coordenação política. Que o Eduardo Leite vencesse as prévias contra o Dória e o PSDB fosse convencido pelo Kassab a se juntar no projeto com o Rodrigo Pacheco. Você teria uma chapa interessante, né, aí entre o Rodrigo e Eduardo Leite, juntando Minas com o Rio Grande do Sul, dois colégios eleitorais importantes. Se você consegue, junto com isso, convencer o Datena a não ser candidato, o Dória, nesse caso, já estaria fora, o Sérgio Moro talvez, né, não fosse, ou seja, você unifica, de certa maneira, os nomes, abrindo mais possibilidades para que haja aí um consenso e uma força política maior, né, colocada. Se isso não acontecer, é muito difícil que haja um segundo turno sem Lula e sem Bolsonaro.
O ex-ministro Sérgio Moro é outro que pode entrar na corrida presidencial em 2022. No próximo dia 10 de novembro, um evento deve anunciar a filiação de Moro ao Podemos. Nunes avalia, no entanto, que as rejeições de lulistas e bolsonaristas podem dificultar bastante a candidatura do ex-juiz da Operação Lava Jato. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Jornal Cidade, portanto, terceiro candidato. Bolsonaro, Lula, agora Rodrigo Pacheco. Mas pode esperar, Saulo, que ainda virão muitos outros candidatos, com toda certeza. Destaque para Brasília. Deputado Zé Silva fala sobre a aprovação pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de autoria do deputado Zé Silva, projeto que susta a solução interna da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, que cria imposto indireto de exportação de suco de laranja. Vamos à matéria. A aprovação do meu projeto na Comissão de Finanças e Tributação é uma ação concreta do Congresso Nacional no sentido de corrigir uma distorção tributária que vem prejudicando uma das cadeias produtivas mais competitivas da agricultura brasileira, que é a cadeia produtiva da citricultura. Para se ter uma ideia, de cada 10 copos de sucos de laranja consumidos no mundo, 7 são produzidos e exportados por produtores rurais brasileiros. E o que a Receita está interpretando tributariamente, ela está criando um novo imposto, um imposto de renda sobre um recurso que não é renda e sim é exportação, já que o importador ele arca com todas as despesas, todas as taxas, impostos que são necessárias, e com isso a Receita Federal vem criando um grande entrave para a competitividade dessa cadeia produtiva tão importante. Como eu disse, além de ser representativa no mercado internacional, no último ano gerou entre 48 e 50 mil empregos. Especialmente depois desse momento tão sombrio dessa pandemia, é fundamental a retomada da economia, especialmente cadeias produtivas que são competitivas, não só na questão econômica da produtividade, mas também na sustentabilidade ambiental, já que é o setor que nas últimas décadas reduziu em torno de 65% o volume de cauda para aplicação de pesticida no combate a pragas e doenças, e também em torno de 35% o volume desses produtos que são os pesticidas para controlar essas doenças e as pragas. Então, por isso, é fundamental agora na Comissão de Constituição e Justiça nós estarmos mobilizados para garantir que esse setor tão competitivo continue contribuindo com a economia brasileira, gerando renda, emprego e qualidade de vida no campo, e é isso que nós precisamos. Continua, sem dúvida, o orgulho para nós, trabalho do deputado Zé Silva em Brasília. E atenção, ouvintes e internautas, bom dia especial ao internauta Antônio Gomes. Sempre conosco, obrigado pelo carinho, Antônio Gomes, e um bom dia e uma ótima semana. Consumo, 62,3 milhões de brasileiros possuem compras parceladas. O crédito e o parcelamento podem ser grandes aliados dos consumidores. É por meio do crédito que é possível antecipar a compra de bens que, de outro modo, só seriam conquistados depois de um longo tempo de poupança. Dividir o valor de uma compra em várias prestações é um hábito comum do consumidor brasileiro, mas é preciso ter cuidado. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo SPC Brasil em parceria com o Sebrae, aponta que 39% dos consumidores entrevistados tinham prestações de compras no cartão de crédito, cartão de lojas, crediário ou cheque pré-datado a pagar. A estimativa desse índice é de que 62 milhões e 300 mil brasileiros têm contas parceladas. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, ressalta a importância de ficar atento aos gastos com a facilidade de acesso ao crédito. A gente percebe que o crédito é realmente importante para o consumo, mas é preciso que haja cautela
e organização por parte dos consumidores para ter o controle do seu orçamento pessoal. A gente sabe também que a educação financeira é um elemento fundamental nesse processo e ela realmente ainda é algo que o consumidor brasileiro precisa melhorar, e esse é um elemento fundamental para que o consumidor saiba utilizar o crédito da maneira mais adequada. A forma preferida de parcelar compras da maioria dos entrevistados é através do cartão de crédito, citado por 71%. Em seguida aparecem o crediário e o cartão de loja. Entre os que evitaram fazer o pagamento de compras a crédito nos últimos 3 meses, os principais motivos são o medo de se desorganizar com os pagamentos, já ter muitos compromissos financeiros ou ter dívidas em atraso. 25% dos entrevistados tiveram um nome negativado nos últimos 12 meses. O crédito ele está cada vez mais fácil, no entanto, o consumidor ele precisa se organizar, ele precisa fazer seu controle orçamentário para realmente ter condições de pagar os seus compromissos. O risco da falta desse controle orçamentário é a inadimplência, que prejudica tanto o consumidor, que pede crédito, paga juros, quanto o empresário lojista, que vende e acaba não recebendo. Ainda segundo a pesquisa, os consumidores demonstram preferência pelo pagamento à vista no caso de mantimentos e compras de supermercado, compras de remédios e nos serviços de beleza. Já roupas e acessórios estão entre os itens mais parcelados. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Muito obrigado, Alexandra Fiore, pelas informações. Jornal Cidade, segundou na segunda-feira, 25 de outubro, dia do dentista. Bom dia, doutora Rejane. E atenção, demais dentistas, um abraço para todos. Quiosque da Mazé, aberto de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. Isso mesmo, agora está aberto de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. E sabe, você encontra o melhor café da manhã com aquele delicioso pão de queijo caseiro e ainda café expresso e cappuccino. Quiosque da Mazé, salgados quentinhos com massa de mandioca, sucos naturais, água de coco, picolé e tozinho e sobremesa. Lembre-se que a partir das 11 horas servimos almoço com muitas variedades, servido na mesa, mas temos também 2 tipos de marmitex para viagem. Quiosque da Mazé, o melhor atendimento da cidade. Uma família para bem atender a sua família. Estamos esperando por você na Rua Cidade do Prata, esquina com a Avenida JK, de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. Nós vamos ao apoio cultural e em instantes estaremos de volta com mais notícias. ZYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade. Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio cultural. JB, aqui tem sempre o melhor pra você. Segundou do Real aqui no JB. Hoje o JB fazendo a sua moedinha de R$1 valer. Cerveja burguesa lata 350ml, R$2. Guaraná JB PET 2 litros, R$3. Sabão em pó ápice multiação, sachê de 1 quilo, R$3. Creme dental Close Up Triple 70 gramas, R$2. Mistura láctea condensada Triângulo TP, R$3. Supermercado JB, sempre com você. Se você quer o carro perfeito para a sua vida, hoje é o seu dia. Estou te esperando. Mosquito Veículos. Trabalhamos com veículos de procedência e temos opções de financiamento com parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e conhecer as melhores condições. Você merece mais conforto e tranquilidade para a sua vida. Mosquito Veículos. Carros novos e seminovos com as melhores condições do mercado. Não deixe para amanhã. Venha hoje e tome um café com a gente. Fone 999748701 e 3411-1865. Avenida Alexandrita, 2033. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. 11h04, eu confirmo a hora certa, 11h04. Destaque para Carneirinho. Prefeito William Maia faz nesta matéria uma homenagem aos profissionais da saúde
em Carneirinho. Confira. Pessoal, eu quero inicialmente agradecer a Deus por hoje o município de Carneirinho estar zerado na questão do Covid. Graças a Deus, né? Que sonho. Eu lembro do início dessa história, a gente ouvia como se fosse um rugido de guerra. Dizem que a guerra, o barulho chega antes dos tiros. Isso foi um rugido de guerra que foi chegando no Brasil, foi chegando em Minas Gerais, chegou na comarca de Iturama e infelizmente chegou em Carneirinho. E nós enfrentamos o Covid primeiramente com as bênçãos de Deus e lutando como se fosse uma guerra. Quantas vezes eu vi a Gabriela e os médicos, doutora Tamara, como bem falou, colocando as dificuldades das pessoas. Colocando a dificuldade de ver uma pessoa falar, não deixa eu morrer de falta de ar. E não ter o que fazer. E você fica sabendo que a pessoa morreu depois de falta de ar. Não foi fácil acompanhar isso, sendo prefeito de uma cidade, tendo recurso no cofre público e não tendo condição de resolver o problema. Aumentamos os médicos. Quantos médicos temos hoje trabalhando? 16. Estamos com 16 médicos trabalhando no município de Carneirinho, um município de 10 mil habitantes. Inúmeros enfermeiros, técnicos, aumentamos, dobramos a equipe, mas não resolvia o problema. Tentamos comprar vacina, mas não tinha jeito. Clamar a Deus e pedir misericórdia foi o que todos fizemos. Tomei a vacina um mês depois do meu dia. Não por opção, mas que eu contraí Covid no último instante do segundo tempo, na hora de fechar as portas. Mas Deus foi misericordioso comigo e eu consegui passar sem ter nenhum sintoma. E eu sofri com cada família, e nós todos sofremos com cada um carneiriense, brasileiro, cidadão do mundo que foi embora por esse Covid. Mas para quem está na frente de uma prefeitura é mais difícil, porque você está vendo o seu munícipe, que está sob a sua responsabilidade, perder a vida e não tem jeito de você fazer muita coisa. Fizemos o básico, inauguramos o hospital do Covid. Deixo claro que iniciado na gestão passada, e parabenizo o ex-prefeito pela iniciativa, e concluído nesse mandato, com mais ou menos 50% da obra paga na gestão passada e mais ou menos 50% pago nessa. Colocamos uma equipe inteira emergencialmente, disponibilizando tudo o que era possível. Não negamos remédio, não negamos teste, testamos o comércio e mesmo assim não resolvia o problema. Cada vez que o meu telefone tocava, às vezes um comerciante ou uma pessoa nervosa me desacatando por ter tomado uma decisão dura no comércio, tocava 20, 30 vezes o cidadão comum pedindo para fechar. E nós fizemos o que era necessário na hora que foi necessário. Mas agora, com o zeramento do Covid em Carneirinho, eu quero humildemente pedir perdão a todos os comerciantes que foram prejudicados e dizer que a decisão não foi fácil, mas teve que ser tomada. O momento exigia. Agradeço muito a Deus por estar hoje falando que o Covid está zerado em Carneirinho. Agradeço a equipe da saúde, vocês que enfrentaram de frente, enquanto a maioria teve a oportunidade de afastar. Eu levei meu pai e minha mãe para o sítio, ele ficou lá 1 ano e 1 semana, escondido. Eles não tinham idade para enfrentar de frente a doença. Hoje eu abracei a minha mãe e o meu pai, mas eu não abraçava eles em momento nenhum. Raramente eu pegava na mão de longe, passando álcool na mão dos dois. Depois de 1 ano eu abracei meu pai e minha mãe hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Acredito que vocês devem ter feito mesmo. Se não fez, façam. Se não fez, façam. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que enfrentaram de frente essa doença. A equipe da saúde, os médicos, doutora Donil que está ali também, todos que ajudaram, muito, muito obrigado. A quem preparou a comida para levar em casa,
a quem preparou essa comida, muito obrigado. Muito obrigado aos ambulanceiros, todos que enfrentaram de frente, porque o cara está dirigindo um carro com uma pessoa com Covid atrás, não é fácil. Um dos dias difíceis foi quando eu entrei na traseira do carro da prefeitura, com o Bruninho dirigindo, e vim fazer uma radiografia para saber se eu tinha comprometimento. Era no 10º dia, o mais grave. Graças a Deus, meu pulmão estava perfeito. Mas não foi fácil vir de lá para cá atrás e voltar atrás. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria pedir a vocês que nós concluíssemos essa homenagem orando a oração do Pai Nosso, que é universal, e durante esta oração a gente soltasse as nossas bexigas, dando glória a Deus e agradecendo a Deus, todos nós, no íntimo, por estarmos aqui vivos. Mais uma vez, meus sentimentos a todos que perderam a vida na luta do Covid, a todas as famílias, meus sentimentos. Deus abençoe a todos vocês. Sem dúvida alguma, uma atitude muito linda e bela do prefeito William Maia em Carneirinho, neste momento, em parabenizar toda a sua equipe de saúde pelo trabalho, pelo risco que correram e por estar sempre presente, ajudando a salvar vidas. Parabéns à equipe de saúde de Carneirinho pelo trabalho e parabéns pela atitude do prefeito William Maia. E atenção, ouvintes, vamos agora acompanhar neste momento as ocorrências policiais com o Sargento Pablo. Bom dia a todos os ouvintes, aqui é o Sargento Pablo, assessoria de comunicação da 3ª CIA PM de Iturama, Minas Gerais. Vamos para as principais ocorrências nesse final de semana em Iturama e região. Sábado, 23 de outubro, os policiais militares, durante patrulhamento pela Avenida João Paulo II, avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais, que ao perceber a presença policial, demonstrou muito nervosismo. Foi realizada a abordagem ao indivíduo, onde após busca pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante ao autor e conduzido à delegacia de polícia civil para as demais providências. Também nesse sábado, por volta das 17 horas, a polícia militar foi acionada a comparecer na Rua 5, residencial Dr. Diógenes de Souza, onde no local estaria ocorrendo uma rinha de galo. Ao chegarem no local da denúncia, os policiais militares perceberam uma intensa movimentação e alguns galos em um porta-mala de um veículo. Ao adentrarem nos fundos da residência, visualizaram cerca de 20 pessoas promovendo a rinha. Foi possível conter 4 autores, sendo que os outros correram e pularam os muros da residência. 16 aves foram apreendidas. Diante dos fatos, os autores e as aves foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Iturama e a Polícia do Meio Ambiente ficou responsável em lavrar as multas pertinentes ao crime. Madrugada desse domingo, em Carneirinho, os policiais militares estavam em patrulhamento nas imediações do Banco Sicoob, quando ouviram sons de marretadas vindo possivelmente do interior do banco. Ao verificarem, os policiais constataram que realmente estava ocorrendo um furto na agência bancária e que, devido à ação rápida dos militares, o crime foi frustrado. Os infratores não conseguiram ter acesso à sala com sistema de câmeras e alarme, nem ao cofre central do Banco Sicoob. Ambos os infratores alegaram que tiveram acesso ao salão paroquial que fica ao lado do banco, através do portão lateral por volta das 23 horas, ocasião em que começaram a furar o buraco na parede para terem acesso ao interior do estabelecimento. Um dos autores é oriundo da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e o outro da cidade de Cacilândia, também Mato Grosso do Sul, e alegaram terem recebido apoio de outro integrante. Os autores foram presos em flagrante, ainda no interior da agência bancária, e apresentados na Delegacia de Polícia Civil na cidade de Frutal, aonde foram lavrados os autos de prisão em flagrante. Essas foram as principais ocorrências nesse final de semana. Um forte abraço e fiquem com Deus. Momento esportivo em destaque no Jornal Cidade. O esporte é notícia, você confere comigo. E a primeira notícia para o meu amigo Durval, a da delegacia do Mondutra, grande amigo, e ainda também o Marco Túlio e demais atleticanos. Galo
venceu em casa e amplia vantagem na liderança. E por aqui em Iturama nós tivemos rinha, né? Galos e galos brigando. E o pessoal deu no pé, pulou muro e correu da polícia. Mas o Galo está liderando. Confira. Após a derrota do Flamengo no sábado, o Atlético Mineiro precisava vencer o Cuiabá em casa para aumentar sua folga na liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo sofreu, mas de virada bateu o Dourado por 2-1 e agora tem 13 pontos de frente para os cariocas. Apesar da euforia dos torcedores, Cuca não acredita que o título já esteja encaminhado. No meu ponto de vista, é uma diferença curta, porque ela pode ser 7 pontos de diferença e tem confronto diretos, tem com o Palmeiras também, então, e os dois fora de casa, então eu não me iludo, eu sei que essa diferença é bom ter a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe. Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo, goleadas igual a de hoje, 1-0, 2-1, é que vão importar lá no final. Num duelo que valia uma vaga no G6, Internacional e Corinthians empataram em 2-2 no Beira-Rio. O Timão vencia a partida até o último minuto, quando sofreu o gol. O técnico do time paulista, Silvinho, analisou o resultado. Esse resultado não é um resultado o pior. O melhor era a vitória e nós trabalhamos para vencer. Mas no último minuto acertaram um chute e isso aí você não controla. Controla o trabalho, a estratégia, a motivação do atleta, a entrega, e tudo isso foi feito em grande parte do jogo. Nós tivemos melhores. Fizemos os 2 gols e merecemos os 2 gols. O último minuto acabou sendo um empate. Então, quando a gente se refere a esse empate, aí é um empate muito difícil e que era de vitória. Já num confronto na parte de baixo da tabela, o Bahia superou a Chapecoense na Fonte Nova por 3-0 e com isso saiu da zona do rebaixamento. O outro resultado de domingo foi a vitória do Red Bull Bragantino contra o São Paulo no Nabi Abichedi por 1-0. Nesta segunda, 2 partidas fecham a rodada. Muito ameaçado pelo rebaixamento, o Grêmio visita o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Após a vitória na estreia de Wagner Mancini na semana passada, o goleiro Breno quer que o time continue aproveitando o embalo nas próximas 4 partidas. Cara, eu acho que nessa situação que a gente está, todos os jogos são difíceis, né? A gente sempre entra para vencer, né? Buscando a vitória, e não vai ser diferente. A gente tá trabalhando forte, tá melhorando os pontos que a gente precisa melhorar para minimizar os erros, como eu disse, e a gente vai para esses 4 jogos para conseguir as vitórias e para dar uma respirada também no campeonato. Já às 9h30 da noite, o Palmeiras recebe o Sport no Allianz Parque. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri. E ainda no esporte nós focalizamos um resultado ruim para o Vasco, que empatou com o Náutico e perdeu a chance de se aproximar do G4. 2 partidas neste domingo fecharam a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Diante de um adversário que também sonha com acesso, o Vasco foi até o Estádio dos Aflitos encarar o Náutico. Os cariocas abriram 2-0 em 19 minutos. Mas não conseguiram segurar a vantagem e saíram do Recife com apenas 1 ponto, 2-2. O técnico Fernando Diniz considerou o resultado amargo pelas circunstâncias da partida. Eu acho que é um sabor amargo porque a gente saiu vencendo de 2-0 e tomamos 2 gols da jogada que a gente tinha mais treinado para evitar, que era a jogada de bola aérea de cruzamento, tanto com bola em movimento quanto com bola parada. Obviamente que a equipe não fez uma das melhores atuações. O primeiro tempo já não foi, embora a gente tivesse aberto o placar, já não foi um primeiro tempo dos melhores, na minha opinião. E no segundo tempo ainda a gente jogou mais abaixo ainda do que foi o primeiro tempo. Então, em termos de performance, a gente não performou bem, mas a partir do momento que você abre 2-0 no placar, a gente tinha totais condições de evitar. E depois a gente teve chance também para fazer o gol com o Cano, depois teve com o Valber, mas não foi um dos nossos melhores jogos hoje. Com o empate, o Vasco fica na 6ª colocação com 47 pontos, 5 a menos do que o Goiás, que é o 4º colocado. Já o Timbu é o 9º com 45. Na outra partida de domingo, a Ponte Preta foi até Belém e bateu o Remo por 1-0. Com isso, a Macaca abriu 5 pontos para a zona do rebaixamento e o time paraense
fica no meio da tabela, sem chances de acesso e com pouco risco de queda para a Série C. Agência Rádio Web, com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. Jornal Cidade Segundona, hoje 25 de outubro. E atenção, ouvintes e internautas, entenda como o dólar alto impacta o bolso, nosso bolso dos brasileiros. Na última semana, após a tentativa do governo de anunciar o Auxílio Brasil, que pretende substituir o Bolsa Família em 2022 com valor de R$ 400, o mercado reagiu e o dólar subiu. Mas afinal, qual é o impacto imediato do dólar alto? Emerson Marçal, coordenador do curso de Economia da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, explica. Tem vários impactos. Você tem impacto de tornar as exportações mais atrativas e impactos de comércio, tornar as importações menos atrativas. Você tem o impacto de aumentar os preços dos bens que são ou exportados ou que competem no mercado doméstico ou que abastecem o mercado doméstico. Então, por exemplo, você pode ter novos aumentos de preço de energia, preço de combustíveis, preço de carne, que é um item exportado, preço de soja. E se a cotação da moeda não cair, isso pode gerar um efeito permanente sobre preços. Na sexta-feira passada, dia 22, depois da debandada de integrantes da equipe econômica do ministro Paulo Guedes de declarar em coletiva de imprensa que não deixará o cargo com descontrole nas contas públicas, o dólar comercial fechou em baixa, a 0,65%, sendo negociado a R$ 5,62. Apesar do alívio, o acumulado da última semana foi de 3,22%. Marçal destaca os efeitos da incerteza fiscal na taxa de câmbio brasileira. A questão é a questão fiscal. Se o governo não consegue financiar sua dívida pública, isso faz também com que as pessoas, muitos agentes econômicos, vendam sua posição de dívida pública, parem de financiar a dívida pública brasileira e tirem o dinheiro do país. Isso bota mais pressão sobre o câmbio e depois bota mais pressão sobre os preços. O economista também faz um alerta. E se uma solução não for encaminhada, em algum momento o que vai acontecer? Como a situação da economia está em desequilíbrio, essa desvalorização do dólar vai puxar a inflação e não o contrário, ou seja, isso vai exigir que o Banco Central venha ter que acelerar uma subida de juros para tentar acalmar a situação e isso preocupa. Para o ano que vem, um cenário de inflação alta e um cenário de juros subindo, infelizmente. Na última sexta, a Bolsa de Valores teve a pior semana desde o início da pandemia, quando emendou a segunda queda de 1,34% e fechou 106.296,18 pontos. O resultado fez o índice Ibovespa registrar uma perda de 7,28% na semana, a pior desde março. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Jornal Cidade, segunda-feira, 25 de outubro, dia do dentista. Nós vamos ao apoio cultural. Em instantes estaremos de volta com mais informações e notícias para você, ouvinte e internauta. 11:22. Apoio cultural. Da Casa Supermercado está comprando, tá economizando pra valer o menor preço de verdade. Aqui você vai ter a maior variedade, tudo aqui vai encontrar. Da Casa Supermercado, economia que é lugar. Açougue, padaria, verduras fresquinhas, bebidas e muito mais. Da Casa Supermercado. 0800 940 3066. Sempre o menor preço. Da Casa Supermercado. Adesivos, aqui tem. Placas, aqui tem. Faixas, aqui tem. Banners, aqui tem. Fachadas, aqui tem. Lonas, aqui tem. Impressão digital, aqui tem. Letras caixas, aqui tem. Leal Comunicação Visual, qualidade e rapidez. Fone WhatsApp 34 99977 7779. Avenida Alexandrita 2130, Antiga Cristal. Leal Comunicação Visual. Vai lá! Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Destaque para estudo mostra que a desigualdade de renda caiu de 2002 a 2015. Confira.
Um estudo inédito de economistas do INSPER mostra que a desigualdade na distribuição de recursos no país caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015. O levantamento é o terceiro com apontamentos diferentes sobre o assunto. Essa nova pesquisa indica que todas as fatias da população abaixo dos 29% dos mais ricos tiveram crescimento nas rendas anuais durante o período, uma alta média nacional de 3%. As parcelas da população acima dos 29% dos mais ricos, o crescimento médio anual foi de 2,4% a 2,9%. Para o economista especialista em finanças Marcos Sarmento Melo, é um resultado esperado e que demonstra o período vivido. Foi um período de grande crescimento econômico provocado principalmente, mas não só, por alta no preço das commodities, que são produtos que nós produzimos bastante e exportamos. Isso favoreceu um aumento da riqueza e que foi, de uma certa forma, melhor distribuído. Quando houve a crise financeira internacional de 2008, o governo brasileiro soube, de alguma forma, administrar muito bem a retomada do crescimento econômico, tendo sofrido, então, muito menos do que outros países sofreram e tendo recuperado mais rapidamente. Sobre o desencontro nas pesquisas, em que umas mostram que houve pouco progresso na desigualdade de distribuição de recursos e outras mais, o economista defende que é normal. Não significa que estejam incorretas. É como se estivessem olhando por ângulos diferentes para uma mesma situação, um mesmo problema. Contudo, o que há de se perceber, o que há de se esperar é que a partir de 2015 até agora, essa desigualdade de renda no Brasil provavelmente aumentou bastante. De acordo com os economistas do INSPER, o resultado da pesquisa corresponde à saída de 16 milhões de brasileiros da pobreza entre 2002 e 2015. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Destaque no Jornal Cidade nesta segunda-feira: furar teto de gastos mostra fragilidade pode gerar prejuízo. Furar o teto de gastos, como anunciado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, não resolve a falta de dinheiro do atual governo e pode piorar a situação do país. É o que alertam economistas que vêm analisando o assunto. A decisão do presidente Jair Bolsonaro é de destinar 30 bilhões de reais fora do teto de gastos para ampliar o valor pago no Auxílio Brasil, novo programa social que extingue o Bolsa Família. Na análise do economista e advogado especialista em direito econômico Alessandro Azzoni, essa atitude de nada vai resolver os problemas. Pelo contrário, trará mais, a começar por mostrar a fragilidade do setor econômico do país. Ele continua querendo assumir mais gastos. Isso realmente coloca em xeque a política econômica do Brasil. Então, romper o teto para aplicação do Auxílio Brasil, ela não é eficaz. Tanto que o ministro Paulo Guedes ele foi até um certo momento contra a quebra do teto dos gastos. Isso mostra realmente uma vulnerabilidade fiscal. De acordo com a Azzoni, diante de uma clara demonstração de fragilidade somada com mais gastos, não há o que discutir. Furar o teto de gastos afeta diretamente de forma negativa a economia do país. Poderá haver efeitos na inflação, no dólar, nos juros e no emprego. Um governo que não tem controle das suas contas públicas mostra um descompasso. Isso pode gerar aumento da carga tributária, aumento do endividamento, o risco de emissão de moeda, e esse descompasso faz com que o investidor finalize suas operações no mercado, ele desfaz as suas posições em bolsa, por isso a bolsa vem caindo, se posicionando em dólar, porque se houver um risco dessa aprovação, ele vai, como já está convertido em dólar, ele reverte a posição para outro país que tem uma tranquilidade fiscal muito maior. A regra do teto de gastos foi criada no governo do ex-presidente Michel Temer. A norma prevê que o país não poderá aumentar as despesas públicas. Deve limitar a elevação dos gastos do exercício seguinte à inflação do ano anterior. A PEC do teto tem vigência por 20 anos, ou seja, vale até 2036. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Atenção, muita atenção para este comunicado. Para você que ainda não vacinou
o seu cão ou gato durante a campanha antirrábica, mais uma oportunidade que você tem. Segundo o setor de zoonose da Prefeitura de Iturama, dias 27 e 28 de outubro, quarta e quinta, você poderá ainda vacinar seu cão ou gato na Rua Cidade do Prata, 392. Confirmando o endereço, Rua Cidade do Prata, 392. Nos dias 27 e 28 de outubro, portanto, quarta e quinta-feira desta semana, você poderá ainda vacinar o seu cão ou gato. Você que não teve oportunidade, por um motivo ou por outro, de levá-lo para vacinar. Aproveite esta oportunidade. E atenção, ainda há tempo para você atualizar a caderneta de vacinação. Até o dia 29 de outubro, você, pai ou responsável, crianças e adolescentes menores de 15 anos, deve ter cartão de vacinação atualizado. Estamos chegando ao final da edição primeira desta semana que está iniciando. Agradecendo a você, ouvinte, a você, internauta, pelo carinho, vocês que são a razão de ser do nosso trabalho. Lembre, quando Deus está presente em nossas vidas, a nossa fé é maior do que os nossos medos e a nossa determinação maior do que qualquer obstáculo. Creia, você é capaz, você vencerá. Não há ninguém aqui na Terra que não tenha um problema, alguns maiores, outros menores. Todos temos uma cruz a carregar. Tenha fé, tenha confiança que Deus está junto com você. Que tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Muito obrigado e estaremos de volta amanhã, a partir das 10h30 ou a qualquer momento, se um fato vier justificar uma extraordinária. Gratos e boa tarde. Você acabou de ouvir Jornal Cidade. Estaremos de volta amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato justificar. Jornal Cidade.